A paz abençoada. Estou passando aqui para nós fazer uma explanação da palavra de Deus. Para quem não me conhece, sou Aureliano Moraes, do canal Verdades do Evangelho. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí e acompanha nós aí, que cada pouco a gente está postando um vídeo aí sobre os estudos da palavra de Deus. Aqui nós estamos falando daquilo que está escrito, naquilo que a Bíblia diz. E hoje não é diferente. Nós vamos ver aqui uns versículos da Bíblia aqui e uma explicação também, como você vê aqui no rodapé aqui, ó. Deixei a religião para viver o Evangelho de Cristo. Ué, irmão, mas saiu da religião, vai viver o Evangelho de Cristo? Como assim? Deixou de ser cristão? Deixou de ser... Não, abençoado, eu deixei de frequentar uma denominação, de frequentar um ministério, na verdade aí um sistema religioso, porque é um sistema religioso, para viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque nas igrejas não são pregados o verdadeiro Evangelho. Eles são pregados a lei de Moisés do Antigo Testamento, a qual nós já estamos no Novo Testamento, abençoado. Mas eles ainda não entenderam e ainda estão vivendo o Velho Testamento, vivendo as leis de Moisés, e não entenderam ainda por que a morte de Cristo. Beleza? Vamos lá para a palavra de Deus. Hebreus 8:11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, na igreja evangélica, abençoada, a qual frequentei por 20 e poucos anos, você só é cristão quando você aceita Jesus. Mas, na verdade, Deus, Ele nos conhece, Ele nos já reconciliou através de seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário. Então, não é quando nós aceitamos Jesus que nós passamos a ser um cristão, quando nós fomos já escolhidos desde a fundação do mundo, abençoado. Tem vídeos aí no canal já explicando sobre isso. Vamos em frente aqui. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então, para eles ainda não resplandeceu a luz do Evangelho. Eles estão no antigo pacto, no Antigo Testamento, vivendo Moisés em vez de Cristo. Isso é verdade. O Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. E nós temos que viver o Evangelho de Cristo, não a antiga aliança, abençoado. Nós temos que viver a nova aliança. E nas igrejas evangélicas não é lido nova aliança, não é ensinada a nova aliança. Eles lerem versículos isolados e vivem nas leis de Moisés, fazendo sacrifício, fazendo voto, fazendo todas as coisas, batismo nas águas, lei de Moisés, qual não precisa mais. Vamos em frente. 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, 2 Coríntios 3:13, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Moisés punhava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que ia ficar para sempre. É isso que está escrito ali? Então ele ponhava um véu na sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então isso não ia permanecer. Mas as igrejas evangélicas, eles estão pregando até hoje aquilo que já passou, era transitório. Já saiu uma nova aliança, um novo testamento, mas eles ainda continuam vivendo no velho. Então, quando se fala velho, é porque já está caducando, já está ultrapassado. E quando tem um novo, como a Bíblia
Ela é Velho Testamento e Novo Testamento. Por que foi feito um novo, abençoado? Porque o Velho Testamento ficou para trás. Quando ficou velho, foi feito um novo para que nós andássemos nele. Não no velho. Mas eles ainda continuam antes da cruz, antes da crucificação de Cristo. Então, eles não entenderam ainda para que serve, para que serviu a morte de Cristo, o sangue de Cristo. Segundo Coríntios 3,14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Está aqui na palavra, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu todas essas coisas, abençoado. Está aqui na Bíblia, ó. Mas eles não aceitam isso. O que eles acham, o que eles pensam é melhor, é mais importante do que está escrito aqui na Bíblia. Então eles não creem, eles não acreditam nessa palavra. Por isso eu deixei de frequentar uma igreja evangélica. Há um sistema religioso aí, ou uma denominação, porque na verdade é uma empresa, tem CNPJ. Eles não vivem o evangelho de Cristo, eles vivem isso aqui, ó. Olha, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele foi abolido, abençoado. Mas eles ainda estão com o véu de Moisés sobre o seu entendimento. Eles não entenderam a morte de Cristo. Isso é que é verdade. Eles não entenderam a morte de Cristo. Eles falam que creem em Jesus, que creem em Cristo, mas na prática eles não entenderam. Então eles estão usando o véu. E ainda na lição do Velho Testamento, eles estão ainda com um véu sobre o seu entendimento por causa da lição do Velho Testamento. Eles ficam lendo o Velho Testamento ainda. Mas aqui está bem declarado aqui nesse versículo. Olha, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Está aqui escrito, pessoal. Não é eu que estou falando, não. Mas eles não entendem, ainda estão cegos de entendimento com o véu de Moisés, lendo o Velho Testamento ainda. Então Cristo não teve o seu sangue derramado para eles ainda, eles não entenderam isso ainda. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice do velho é do novo. É o cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memórias de mim. Então ele fez um Novo Testamento no seu sangue. Então, para os evangélicos, para a igreja e para a religião, o sangue de Cristo não tem valor, porque o que eles não valorizam o sangue de Cristo, eles estão ainda no Velho Testamento, lendo o Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então por esse motivo que eu não frequento mais esse ministério, chamado ministério aí. Não é nenhum ministério. Eu sou do Novo Testamento, sou da graça de Cristo. Eu acredito naquilo que Cristo fez, abençoado. Por isso eu não frequento, porque se eu frequentar e ficar fazendo lição do Velho Testamento, estou vivendo Moisés, não estou vivendo Cristo. Por isso que eu não vou mais em igreja evangélica. Por isso que eu deixei do sistema religioso. É um sistema religioso, na verdade. Não, eles não seguem a palavra, eles seguem um sistema, um costume religioso. É uma tradição religiosa, na verdade. Hebreus 10, 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem falou isso? Jesus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele tirou o primeiro testamento para estabelecer o segundo testamento. Está escrito aqui, mas eles não entenderam ainda, abençoado. Porque se eles aplicarem isso na igreja, a igreja vai ser livre, vai ser liberta e eles vão perder membros. E eles não querem isso. Será que os teólogos não sabem? Sabe sim, abençoado. Mas eles não ensinam isso. Eles distorcem a palavra, torcem a palavra
para não explicar isso. Eu sei porque muitas coisas que eu ia pregar quando eu estava no ministério, eu lia, mas não pregava, porque se eu pregasse eles me chamavam a atenção, porque não era assim, mas se está na palavra, como é que não é assim? Então tem que fazer do jeito do homem, não é do jeito que está na palavra? Por isso que eu deixei de ser um religioso e passei a ser um cristão, seguir a Cristo. 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ó. Até hoje. Isso serve para nós até agora, ó. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não tem entendimento, tem um véu sobre o entendimento. Quando fala coração, a Bíblia está falando de entendimento. É isso, pessoal. Porque o coração não pensa. O que pensa é o cérebro, é a cabeça. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles não entenderam ainda que ainda tem um véu por causa da lição do Velho Testamento, a qual nós lemos nos versículos anteriores ali. Eles não entenderam a cruz de Cristo. Essa que é a verdade. 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem, o pior, que a Bíblia diz que eles não se converteram ainda. O sistema religioso aí, a tradição evangélica, não se converteu ao Senhor. Ela está em Moisés, está convertida em Moisés, ó. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Enquanto ele estiver lendo Moisés, o véu está sobre o coração deles, sobre o entendimento deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse dia me pararam na rua e falaram: ô irmão, você não frequenta mais a igreja? Você não serve mais a Deus? Eu disse: eu sirvo. Você não vai mais na igreja, porque servir a Deus tem que ir na igreja, tem que trabalhar na igreja, tem que ficar lá fazendo campanha. Eles não entenderam ainda o evangelho. Não, eu sirvo a Deus e sou cristão, não deixei. Para eles eu estou desviado. Pode ser que esteja desviado do sistema religioso ou da tradição, mas de Cristo jamais. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Se Deus não habita lá dentro do templo, eu vou fazer o que lá, abençoado? Ouvir as leis de Moisés? Moisés ainda habita lá, porque... Mas a Bíblia diz que Deus não habita mais lá. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então é um outro erro de ir buscar a Deus no templo. Vamos para a igreja buscar a Deus, pessoal. Deus não está lá. Está aqui na Bíblia. Ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus não habita lá em templos feitos por mãos de homens, abençoado. É um engano religioso. Você está indo para o culto todo dia, fazer campanha, dizendo que está servindo a Deus. Porque Deus ele não precisa do homem para ser servido, abençoado. Se ele dependesse do homem para ser servido, então ele não era Deus. Ele não é Deus. Essa é a verdade. Ele não tem nenhum poder. Vamos em frente. Atos 17, 25. Nem tampouco, ó. Atos 17, 5. Leia bem. Veja aí, ó. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então ele não é servido por mão de homens, nada que eu vou fazer, que eu possa morrer trabalhando lá para uma igreja, uma denominação, sei lá, para uma sinagoga dessa daí, que não vai adiantar nada, porque eu nunca vou servir a Deus, porque Deus ele não é servido por mãos de homens. Jamais tudo aquilo que eu fazer vai mudar alguma coisa na minha vida. E muito menos vai mudar para Deus. Porque Deus ele fez todas as coisas.
Ele que me deu a vida, Ele que me deu todas as coisas. Não é eu que vou servir a Deus. Ele que me fez, Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. Atos 17, 22. Paulo, ele foi em Atenas e chegando lá se deparou com uma situação. Nós vamos ler aqui, ó, qual a situação que se encontra hoje, os religiosos de hoje. Atos 17, 22. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos ou religiosos. Em alguma tradução vai falar. Extremamente religiosos. Atos 17, 23. Porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha o que eles faziam lá em Atenas. Tinha um altar escrito lá ao Deus desconhecido. Eles estavam adorando um Deus que nem eles conheciam. Esse, pois que vós honrais, não conhecendo, é que eu vos anuncio. Por que Paulo pegou esta frase para anunciar o nosso Cristo, nosso Deus? Já que eles não conheciam o Deus que eles estavam adorando, Paulo disse: eu vou anunciar esse Deus para vocês. E apresentou Cristo a eles. E assim está os tradicionais religiosos de hoje. Estão adorando um Deus que eles não conhecem ainda. Eles dizem que conhecem a Deus, ficam fazendo obras, sendo que Deus ele não é servido por mãos de homens, não habita em templos feitos por mãos de homens, e eles ficam lá buscando Deus no templo. Não entenderam nada da palavra. Os teólogos torceram a palavra para enrolar os cristãos, porque na verdade eles estão uns enrolando, vivem enrolando os cristãos. Eles fazem livros próprios para segmento de cada ministério, para poder prender os evangélicos nas denominações e nos ministérios. É isso que acontece. Eu fiz teologia, tenho aqui o certificado. Não estou falando de coisas que eu não conheço, porque eu fiz teologia, eu conheço, sei bem do que eu estou falando. Hebreus 9,15. É por isso mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, aos chamados receba a promessa da herança eterna. Abençoado, nós já recebemos o chamado da herança eterna. Então estão aí se matando, fazendo obras, trabalhando dia e noite, corre para cá, se mata para lá para servir a Deus, a qual Deus que não é servido por mãos de homens. Trabalho em vão, abençoado. Obras mortas. Então aqui é Hebreus 9,15, ó. Por isso, depois da crucificação, por isso é mediador de um novo testamento. Cristo foi o mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte dele, para a remissão das transgressões, nossa, não, daqueles que havia debaixo do primeiro testamento, do Antigo Testamento, pessoal. Entenda isso. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Mas e nós, irmãos, estamos em pecado ainda, porque nós não estávamos lá? Se ele morreu pelas transgressões daqueles que estavam debaixo do primeiro pacto, nós já nascemos livres, já nascemos perdoados, abençoados, que nós já nascemos depois da cruz de Cristo. Então ele estava ali, ó, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, era lá do Velho Testamento, que ainda não tinham sido perdoados, mas quando ele foi crucificado, ele perdoou. Nós nascemos depois da cruz, já nascemos justificados. Tem o vídeo aí no canal também, procure aí, que você vai encontrar aí sobre ser justificado ou sobre a justificação. Gálatas 2:21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Então, se a justiça provém da lei de Moisés, do primeiro pacto, então Cristo morreu em vão, porque se nós ficar tentando se justificar pelo Velho Testamento, pelo Primeiro Testamento, Cristo morreu em vão. Para mim ele não serviu de nada, porque eu ainda estou me justificando. Na verdade, não estou justificado ainda, porque daí Cristo não morreu para mim, e ainda estou diante de Deus como pecador e sem salvação. Porque a salvação veio através de Cristo. Você entende, abençoado? O tamanho do erro do sistema religioso, hein? Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, abençoados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei. As leis não servem para nós. Nada do Velho Testamento serve para nós. Das leis de Moisés não se aplicam mais nós, porque nós somos gentios, não somos judeus. E essas leis eram para o povo judeu, não era para nós. Nós já nascemos depois da cruz de Cristo, nós já nascemos justificados e sem lei. Segundo Coríntios 3,6, o qual nós fez também capazes de ser ministro de um novo. Nós somos ministros de um novo testamento, abençoado. Não é do Velho Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por que eu falo sempre isso? Já estou cansado de falar isso aqui. Por causa que a letra era os 10 mandamentos, cuidado a Moisés. Foi escrito em letra, em tábuas de pedra, abençoado. Então era do Velho Testamento. Então hoje nós estamos no ministério do Espírito. Ali a 2 Coríntios 3,6, o qual nós fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra dos 10 mandamentos, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Porque a letra mata, porque os 10 mandamentos, as leis de Moisés, as 613 mandamentos, era tudo condenação, abençoado. Nós nascemos depois da cruz, nós já nascemos justificados. 2 Coríntios 3,7. E se o ministério da morte, se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então era transitória, não era para ficar, era transitória. Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então ele foi fraco e inútil, ele não serviu para justificar ninguém. Então por isso que foi abrogado aqui, Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento, o mandamento que passou, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então para nós ele não tem utilidade nenhuma. Tem como estudo, como sabedoria, como conhecer a história, isso serve, sim, temos que estudar, mas para aplicar na nossa vida, não. Estamos no Novo Testamento, abençoado. Hebreus 7,19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Olha só, abençoado. Hebreus 7,19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então foi introduzido o Novo Testamento, a qual nós chegamos a Deus, é uma melhor esperança. Mas eles preferem ficar no antigo, na pior, do que estar na melhor. É simples assim. Eu sou bem direto nesses pontos, porque é a pura verdade, é o que eles fazem, porque eu vivi 20 e poucos anos nesse engano aí. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, a qual chegamos a Deus. Então nós chegamos a Deus pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, pessoal. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é o fim ou é a continuação? Para o sistema religioso aí, para a tradição religiosa, é a continuação, porque eles continuam ainda fazendo sacrifício, buscando a Deus no monte, fazendo jejum, fazendo campanha, um monte de coisa aí,
Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. É fim, abençoado. As leis de Moisés e Velho Testamento acabou, ficou para trás. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Segundo esse versículo aqui, eles não crêem no sacrifício da cruz. Essa é a verdade. Eles não creem no sacrifício da cruz, senão eles estariam ensinando na igreja, ensinando para os evangélicos o Novo Testamento, não o Velho Testamento. Eles não conhecem nada do Novo Testamento, eles não conhecem nada de Bíblia, abençoado. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu creio que o fim da lei foi Cristo. Eu quero viver com Cristo, livre para adorar, porque se viver na igreja evangélica ou no sistema religioso, como queira, ou na tradição, porque hoje é uma tradição, estamos aí buscando Moisés em vez de buscar Cristo, de estar com Cristo. Estamos vivendo na lei de Moisés, porque todo o Velho Testamento é regido pela lei de Moisés. Até Jesus de Nazaré, ele andou nas leis que foram dadas a Moisés. Ele estava cumprindo a lei. E ele cumpriu e pôs fim na lei. E eles falam que não pôs. E eu mostro para vocês aqui na Bíblia que pôs, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo foi o fim da lei. Não existe mais lei do Velho Testamento. Nós estamos na nova aliança, abençoado. Gálatas 5:4. Separado estáis de Cristo, olha só. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Então, todo aquele que fica se justificando pela lei está separado de Cristo e caiu da graça ainda. Porque a lei nada justificou, abençoado. Não serviu para a justificação do povo. A tradição religiosa aí, buscando no monte, fazendo sacrifício aí, é tremendo a falta de conhecimento, abençoado. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei. Olha só, Efésios 2:15. E ele diz que não terminou o Velho Testamento, Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo-se a paz. As leis de ordenança que eram? Os 10 mandamentos, lei de Moisés, batismo nas águas, que são ordenanças, ceia, essas coisas todas aí. Apresentação de criança. É engraçado que eles apresentam a criança, mas não seguem a palavra. As crianças para apresentar tinham que ser primogênito e macho, mas eles apresentam menino, menina e tudo, não seguem a palavra. Então, e o pior, tinha que circuncidar também. Então também tinha que levar as crianças para circuncidar também, se for para obedecer às leis de Moisés. Mas eles não fazem isso, então não obedecem. E a lei de Moisés diz que se tropeçar em um só mandamento é culpado de todos. Então, falta muito entendimento, abençoado, ainda. É tremendo o que acontece na tradição religiosa aí, porque é uma tradição religiosa. Eles não seguem nem o Novo Testamento e nem o Velho Testamento, porque se fosse para seguir o Velho Testamento, tinha que apresentar a criança e circuncidar. E tinha que apresentar somente os primogênitos macho ainda, porque está no livro da lei. Mas eles não, eles fazem tudo por metade e a regra é bem clara. Porque se tropeçasse em um só mandamento, era culpado de todos. Então eles nunca vão ser justificados, porque
Eles estão seguindo as leis de Moisés, não conhecem a Cristo e estão vivendo um véu costurado. Na verdade, não tem entendimento sobre as Escrituras. Fique todo com Deus. Deus abençoe a todos. Esse é a nossa explanação de hoje. E até o próximo vídeo. Fique aí. Assine as notificações para que chegue os vídeos até vocês aí. Beleza? Até mais. Um abraço a todos.